Ei, gente, vamos falar agora sobre atributos de Deus. Entonces, gente, vamos a hablar ahora sobre los atributos de Dios. Você conhece o que são os atributos? ¿Se conoce cuáles son los atributos? Porque Deus, ele tem os seus atributos comunicáveis Porque Dios él tiene sus atributos comunicables e os incomunicáveis. y los incomunicables. E isso muda tudo. Y eso cambia todo. Porque quando nós entendemos quem Deus é Cuando nosotros entendemos quién Dios es e o que ele já compartilhou conosco y lo que Él ya compartió con nosotros e o que possui só a ele, y lo que solo Él posee, começa a cair alguns ídolos no nosso coração. comienzan a caer algunos ídolos de nuestro corazón. Alguns ateístas acreditam Entonces, algunos ateos creen que não há Deus. que no hay Dios. Contudo, a Bíblia nos diz, Con todo lo que la Biblia nos dice, porque os atributos invisíveis de Deus, porque los atributos invisibles de Dios, assim o seu eterno poder, su eterno poder, como também a sua própria divindade, así como su propia divinidad, claramente se reconhecem claramente se reconocen desde o princípio do mundo, desde el principio del mundo, sendo percebidos siendo percibidos por meio das coisas que foram por criadas. medio de las cosas que fueron creadas. Portanto, Por tanto, tendo conhecido a Deus, habiendo conocido a Dios, não o glorificaram como Deus. no lo glorificaron como Dios. Antes lhe deram graças. Antes le dieron gracias. Antes em seus discursos Antes en sus discursos e o seu coração insensato y en su corazón insensato se obscureceu, se oscureció. dizendo-se sábios, Haciéndose sabios, tornaram-se loucos. se volvieron locos. Romanos 1:20. Romanos 1:20. Então, para a gente solidificar a nossa fé, Para nosotros solidificar nuestra fe, é importante a gente saber es importante para las personas saber quais são os atributos de Deus. cuáles son los atributos de E Dios assim conhecer quem Ele é. y así conocer quién Él es. Porque seria muito difícil Porque sería muy difícil eu falar sobre quem Deus é yo hablar sobre quién Dios sem es entender as suas características. sin entender sus características. É igual o relacionamento interpessoal. Igualmente es como con una relación interpersonal. Imagine que alguém não conhece o Jason que tá Imagina aqui. que alguien no conoce a Jason que está aquí a mi lado. Aí eu falo assim, você conhece o Jason? Entonces yo le digo, ¿usted conoce a Jason? Aí ele vai falar, não. La gente, no. Não, você conhece. Pues sí, usted lo conoce. Aí ele usa óculos. Es el que usa gafas. Ele é grande. Él es alto. Ah, ele é moreno. Ah, él es como morenito. Ele usa um moicano. Él tiene un moicano. Aí você, eu conheço. Yo lo conozco. Então, os atributos de Deus Entonces los atributos de Dios são essas características de quem Deus é. son esas características de quien Dios es. Não é esse Deus que a gente desenha no quadro da sala da avó. No es ese, digamos, ese Dios que tiene como la foto ahí en el cuadro de la abuela. Não tem nada a ver, mas é sobre a essência de quem Deus é. No tiene nada que ver con eso, es con la esencia de quien Dios es. Então, a primeira característica desse atributo, Entonces la primera característica de ese atributo, não que tenha ordem. no es que tenga un orden, Estamos seguindo uma ordem aqui de estamos explicação. siguiendo un orden de explicación, Onipotência. omnipotencia. Vamos ler Efésios 3:20. Vamos a leer Efesios 3:20. Ora, Ora, aquele que é poderoso aquel que es poderoso para fazer tudo para hacer todo, muito mais abundante, mucho más abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, más allá de lo que pedimos o pensamos, segundo o poder según el poder em que nós opera. en que Él opera. Vamos ler um segundo texto. Vamos a leer un segundo texto. Salmo 91:1. Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo à sombra do Onipotente descansará. morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos ler um terceiro texto. Vamos a leer un tercer texto. Salmo 51. Salmo 51. O Deus Todo-Poderoso, El Dios Todopoderoso, o Senhor, el Señor, falou habló e chamou a terra, y llamó a la tierra desde o nascimento do sol desde el nacimiento del sol até o seu acaso. hasta su finalización. Então nós conseguimos entender Entonces nosotros conseguimos entender que nem o diabo, que ni el diablo, nem demônios, ni demonios, anjos, ni ángeles, animais ni animales, ou homens o hombres
possui esses atributos divinos. poseen esos atributos divinos. Onipotência La omnipotencia significa que Deus significa que Dios pode fazer qualquer coisa. puede hacer cualquier cosa. Vamos abrir um parênteses? Vamos a abrir un paréntesis. Desde que esteja de acordo com a sua natureza. Desde que esté de acuerdo con su naturaleza. Lembra da brincadeira que nós fizemos? Recuerda de la broma que nosotros hicimos. Ai, Deus, vamos orar. Ay, Dios, vamos a orar. Mata o Jason. Mata a Jason. Mata o Jason. Mata a Jason. Não. No, O caráter de Deus vai contra isso. el carácter de Dios va en contra de eso. Então nós entendemos que a onipotência de Deus Entonces nosotros entendemos que la omnipotencia de Dios se aplica se aplica de acordo de acuerdo com o seu caráter. con su carácter. É todo poder Es todo poder para fazer tudo aquilo que ele acredita. para hacer todo aquello que Él cree. Então, 3 características da onipotência de Deus Entonces, 3 características de la omnipotencia de Dios chamam a nossa atenção: llaman nuestra atención. criação, Creación, transformação transformación e sustentação. y sustentación. Deus é o nosso criador, Dios es nuestro creador, mas também é o nosso pero transformador también es nuestro e também é transformador o nosso sustentador. y también es nuestro sustentador. Ele é onipotente. Él es omnipotente. Contudo, ele vai reparar na definição de onipotência, Con todo, Él va a reparar la definición de omnipotencia. que nós já vimos Nosotros anteriormente. ya vimos anteriormente. Onipotência significa que Deus pode fazer Omnipotencia significa que Dios puede hacer tudo todo conforme a sua criação. conforme a su creación. Boa, Buena, agradável, agradable, segundo os seus atributos. según sus atributos. Então, todo o poder de Deus Entonces, todo poder de Dios não fere a sua natureza. no hiere su naturaleza. Isso quer dizer Eso quiere decir que, por mais estranho que que pareça, por más extraño que parezca, existem coisas que Deus não faz. existen cosas que Dios no hace. Até porque, 2 Timóteo Hasta porque en 2 de Timoteo 2,13 2:13 vai declarar va a declarar essa verdade que tem que transformar a nossa vida. esa verdad que tiene que transformar nuestra vida. Se formos infiéis, Si nosotros somos infieles, ele permanece fiel. Él permanece fiel. E aí ele vai continuar aqui na parte B do versículo. Y ahí Él va a continuar en la parte B del versículo. O motivo, El motivo, porque ele não pode negar a si mesmo. porque Él no se puede negar a sí mismo. Deus em si mesmo, Dios en sí mismo, ele não é mentiroso. Él no es mentiroso. E não há sombra de variação Y nele. no hay sombra de variación en Él. Ele não pode mudar. Él no puede mudar. Então ele é bom. Entonces, Él es bueno. Ele tem todo o poder. Él tiene todo el poder. E isso é uma verdade ontem, Y eso es una verdad que antes, mas é uma verdade atual, pero también es una verdad de ahora. mas é uma verdade do futuro. Más también es una verdad en el futuro. E olha o que Tito 1:2 vai dizer. Mira lo que Tito 1:2 dice. Em esperança da vida eterna, En la esperanza de la vida eterna, a qual Deus, la cual Dios, que não pode mentir, que no puede mentir, prometeu antes dos tempos prometió antes de los tiempos e dos séculos. y de los siglos. Ele não pode mentir. Él no puede mentir. Então nós entendemos que o poder dele se mantém Entonces nosotros entendemos que el poder de Él se mantiene desde a criação do mundo. desde la creación del mundo. Quando ele disse, haja Él luz, dice, haga luz, e houve luz. y hubo luz. E não importa o que ele diga, No importa lo que Él diga, vai acontecer, va a pasar, porque ele tem poder. porque Él tiene el poder. Então eu quero trazer também uma palavra de encorajamento para você. Entonces yo quiero traer una palabra de valentía para ustedes. Às vezes você está aqui com a gente fazendo esse curso Muchas veces está aquí con la gente haciendo este curso e você se afastou dos caminhos do Senhor. y usted se alejó de los caminos del Señor. E antes de você se afastar, Y antes de usted alejarse, Deus tinha te dado muitas promessas, Dios te había dado muchas promesas, falado muitas coisas ao seu respeito. hablado muchas cosas a su respecto. E você deve hoje pensar, nossa, eu perdi tudo. Y usted pensó, no, yo perdí todo. Não, No, deixa eu declarar aquilo que ele falou. déjame declarar aquello que Él habló. É uma verdade. Es una verdad. Então, se é uma verdade, vai ter que acontecer. Entonces, si es una verdad, eso va a pasar. Então, agora nós vamos falar sobre onisciência. Entonces, ahora nosotros vamos a hablar sobre omnisciencia. Vamos ler juntos Hebreus 4:13. Vamos a leer juntos Hebreos 4:13. E não há criatura alguma
y no hay criatura alguna encoberta diante dele. encubierta delante de él. Antes, todas as coisas estão nuas Antes todas las cosas están desnudas aos seus olhos a sus ojos daquele com quem temos que de tratar. aquel con quien tenemos que tratar. Vamos ler Salmo 147:5. Vamos a leer Salmo 147:5. Grande é o nosso Senhor Grande es nuestro Señor e de grande poder. y de gran poder. O seu entendimento é Su infinito. entendimiento es infinito. Então, continuando, Entonces, continuando, falando sobre a onisciência de Deus, hablando sobre la omnisciencia de Dios, eu gostaria de ler um texto, a mí me gustaría leer un texto talvez tenha já lido, que tal vez usted ya tenga ahí, mas vou repetir. mas lo voy a repetir. Hebreus 4:13. Hebreos 4:13. E não há criatura alguma Y no hay criatura alguna encoberta diante dele. encubierta delante de él. Antes, todas as coisas Antes todas las cosas estão nuas están desnudas e patentes y patentes aos olhos daquele a los ojos de aquel com quem temos de tratar. con quien nosotros tenemos que tratar. Vamos ler um segundo texto. Vamos a leer un segundo texto. Salmo 147:5. Salmo 147:5. Grande Grande é o nosso Senhor es nuestro Señor e de grande poder. y de gran poder. O seu entendimento é infinito. Su entendimiento es infinito. Olha o que diz Isaías 48:3. Mira lo que dice Isaías 48:13. As primeiras coisas, Las primeras cosas desde a antiguidade, desde la antigüedad as anunciei. las anuncié. Sim, Sí, pronunciou Él pronunció a minha boca a través de mi boca e eu as fiz ouvir. y yo me las hice oír. De repente agi De repente yo empecé a actuar e elas se cumpriram. y ellas se cumplieron. Mateus 10:30. Mateos 10:30. E até mesmo Ya está así mismo. os cabelos de vossa cabeça Los cabellos de tu cabeza estão todos contados. están todos contados. Então a gente vai começar a falar Entonces la gente va a comenzar a hablar que a onisciência divina, que la omnisciencia divina, ela significa que Deus conhece a si próprio ella significa que Dios se conoce a sí mismo e todas as coisas. y todas las cosas. É tudo. Es todo. Quando a gente fala sobre o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, Cuando la gente habla sobre el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, é porque ele não foi pego de surpresa. es porque a él no lo tomaron por sorpresa. Por quê? ¿Por qué? Porque um dos atributos é a onisciência. Porque uno de los atributos es la omnisciencia. Ele conhece todas as Él coisas. conoce todas las cosas. Quando você pensa assim, nossa, eu decepcionei Deus. Cuando usted piensa así como, ay, no, decepcioné a Dios. Deus agora vai me castigar. Dios ahora me va a castigar. Nossa, Deus agora as portas não vão se abrir. No, Dios, ahora las puertas se van a abrir. Não é uma verdade. No es una verdad. Por quê? Porque Deus não foi pego de surpresa. ¿Por qué? Porque a Dios no lo tomaron por sorpresa. Na linha do tempo da sua vida, La línea de tiempo de su vida, ele já conhecia todos os nossos escorregos. Él ya conocía todos nuestros, digamos, goteras. E aí ele sabia, nossa, a Cláudia vai errar nisso. Entonces Dios decía, no, Claudia va a cometer un error en esto. Nossa, no ano de 1990 ela vai fazer isso. No, en el año 1990 ella va a hacer eso. Nossa, em 2000 ela vai me decepcionar. No, en 2000 ella me va a decepcionar. Então não vou abençoá-la. Entonces no la voy a bendecir. Não, isso vai contra o caráter de No, Deus. eso va en contra del carácter de Dios. Porque nós entendemos que a onisciência de Deus Porque nosotros entendemos que la omnisciencia de Dios não é para nos punir. no es para castigarnos. Muitas vezes Muchas veces é para que a graça seja manifesta em para nós. que la gracia sea manifestada en Que nosotros. às vezes você vê um traficante Que, por ejemplo, usted quiere ver un traficante e ele matou, y él mató, robó, maltratou pessoas. maltrató personas. E a gente pensa, nossa, Y muchas veces la gente piensa, ay, esse cara é um troço. ese man es muy malo. E ele toda hora se escapa. Y cada momento él se escapa. Mas Deus, Mas Dios, na sua onisciência, en su omnisciencia, viu ele lá no futuro, Dios lo vio a él en el futuro, no tempo en presente, el tiempo presente, ganhando vidas para Jesus. ganando vidas para E Jesús. sabendo que o seu testemunho Y sabiendo que su testimonio iria impactar outras pessoas. iría a impactar a otras personas. E aí Deus fala, deixa eu pôr a minha mão aqui. Entonces ahí Dios dice, déjame poner mi mano aquí. Deixa eu guardá-lo.
déjame guardarlo. Porque até quando Satanás pensa que está ganhando, Porque hasta cuando Satanás piensa que está ganando, ele está perdendo. él está perdiendo. Porque o atributo de onisciência Porque el atributo de omnisciencia não pertence a Satanás, pertence a Deus. no pertenece a Satanás, pertenece a Dios. E por isso ele faz o bom uso na nossa Y história. por eso él hace un buen uso en nuestra historia. Então nós vemos Entonces nosotros vemos que Deus vai conhecer tudo e todos, que Dios va a conocer todo de todos, que Deus ele vai saber gerar em nós que Dios va a saber generar en nosotros algumas reações. algunas reacciones. Para quê? Para que nós possamos ter segurança ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la seguridad do seu divino julgamento. de su divino juicio, Para que nós possamos não esconder os pecados. para que nosotros no podamos esconder nuestros pecados. Toda vez que nós caímos, Cada vez que nosotros caemos, que nós escorregamos, que nosotros nos Nós- escurrimos, nós sabemos que temos que estar diante dele. nosotros sabemos que nosotros tenemos que estar delante de Él. Por quê? ¿Por qué? Porque é ele que vai purificar nossas maldades. Porque es Él el que va a purificar nuestra maldad. Então nós também vamos agora não ter medo do julgamento de Deus. Entonces ahora nosotros no vamos a tener miedo del juicio de Dios, Porque eu sou filha. porque yo soy hija. E como filha, o meu pai me Y conhece. como hija, mi Padre me conoce. E quando eu vou para a cruz em Y arrependimento, cuando yo voy para la cruz en arrepentimiento, eu não vou alcançar brigas, confusões. yo no voy a alcanzar problemas, peleas, confusiones. Eu vou alcançar misericórdia. Yo voy a alcanzar misericordia. E eu também agora não vou mais julgar a Deus. Y yo ahora tampoco voy a juzgar más a Dios. Sabe aquilo? Nossa, Entonces como, uy, isso deveria ter acontecido comigo e não rolou. eso me tenía que haber pasado y no me pasó. Por quê? ¿Por qué? Nossa, Deus é ruim. No, Dios es malo. Não. No, Deus conhece o seu futuro. Dios conoce su futuro. E quando você entrega a vida para Ele, Cuando se entrega la vida para Él, você precisa confiar se necesita confiar que os caminhos dele são bons. que los caminos de Él son buenos. E Ele é bom. Y Él es bueno. E Ele tem caráter. Y Él tiene carácter. Diferente de mim e de você. Diferente de mí y de ti. Que uma hora eu ando aqui, outra hora eu ando lá. Que un día, en un momento estoy aquí, en otro momento estoy allá. Não, Ele não tem sombra de variação. No, Él no tiene sombra de variación. E por isso eu passo a ter esperança em Deus. Y por eso hay que, digamos, pasamos a tener esperanza en Dios. Eu lembro na minha história, Cláudia, Yo recuerdo de mi historia, Claudia, que eu fiz de tudo para minha empresa dar certo. yo hice de todo para que mi empresa todo saliera bien. Tudo, 7 dias por semana De trabalhando. todo, 7 días a la semana yo trabajaba. Fazendo tudo correto. Haciendo todo bien. Eu era uma das poucas lojas de material de construção. Yo era una de las pocos almacenes de material de construcción No Rio de Janeiro, en Río de Janeiro que pagava 100% dos impostos. que pagaba el 100% de los impuestos. Todo mundo tinha manobras. Todo el mundo tenía maniobras E dizia que a empresa não cresceria se E- não tivesse essas manobras. y decía que la empresa no iba a crecer si no tuviera esas maniobras. E deu certo. Y todo salió bien. Mas o Senhor me pediu. Pero el Señor me pidió. E eu fiz pirraça, igual aquelas crianças. Entonces yo hice como un berrinche igual que los niños. Como que pode? Eu fiz tudo certo! Ay, ¿cómo es que puede pasar si yo hice todo bien? E aí Deus vai, e hoje, Y ahí Dios va y mira y oye. depois de alguns anos, Después de muchos años, eu consigo olhar e agradecer. yo consigo mirar y agradecer. Falando, Deus, eu não poderia viver isso tudo. Hablando, Dios, yo no podía haber vivido todo eso. Ter esse conhecimento de quem o Senhor é. Tener ese conocimiento de quién el Señor es. Se essa porta não tivesse sido fechada. Si esa puerta no se me hubiera cerrado. Mas naquele tempo, Pero en ese tiempo, aquela porta era muito boa e importante. esa puerta era muy buena e importante. Mas numa visão limitada do que o Senhor iria fazer. Mas era una visión limitada de lo que el Señor iba a hacer. Então tenha esperança que Deus é bom. Entonces tenga esperanza que Dios es bueno. Não julgue as decisões de Deus na sua No juzgue vida. las decisiones de Dios en su vida. Porque a onisciência dele Porque la omnisciencia de Él garante garantiza uma vida de propósito. una vida de propósito. Agora vamos falar sobre onipresença. Ahora vamos a hablar sobre la omnipresencia. Vamos ler alguns textos. Vamos a leer algunos textos. Salmo 139. Salmo 139. Para onde me irei do teu espírito? ¿Para dónde huiré de tu espíritu? E para onde fugirei da tua face? ¿Y dónde huiré de tu rostro? Se eu subir a céu, lá Se eu- tu estás. Si yo subiera al cielo, allá tú estás.
Se fizer do inferno a minha cama, si hiciera del infierno mi cama, eis que tu ali estás também. es que tú ahí estarías también. Se tomar as asas da alva, Si tomara las alas del alba, se habitar nas extremidades do mar, si habitara en las extremidades del mar, até ali a tua mão me guiará, hasta allí tu mano me guiaría e a tua destra me y tu sustentará. diestra me sustentaría. Olha o que diz Jeremias 23, 23. Mira lo que dice Jeremías 23, 23. Porventura sou eu Deus de perto? Por ventura es un Dios cercano, Diz o Senhor. dice el Señor. Eu também sou Deus de longe. Yo también soy Dios de lejos. Esconder-se alguém, Se esconderejo, escondería a alguien en un escondedero, de modo que eu não a veja, de modo que yo no lo vea, diz o Senhor. dice el Señor. Porventura, Por ventura, não encho eu os céus e a terra? no cierro los cielos y la tierra, Diz o Senhor. dice el Señor. Então a onipresença Entonces la omnipresencia é a essência de Deus com os seus atributos presentes. es la esencia de Dios con los atributos presentes. E isso em todos os lugares ao mesmo tempo. Eso en todos los lugares al mismo tiempo. Nós estamos aqui nesse tempo Nosotros estamos aquí en este tiempo, na Colômbia, aquí en Colombia, mas Deus está lá no Brasil, pero Dios está en Brasil, na Venezuela, en Venezuela, nos Estados Unidos, en Estados Unidos, no mesmo tempo e no mesmo lugar. en el mismo tiempo y en el mismo lugar, Independente de fuso horário. independientemente De del dia da horario, semana. del día de la semana. Então, quando nós convidamos Jesus para ser o Senhor da nossa vida, Entonces cuando nosotros invitamos a Jesús a ser el Señor de nuestra vida, toda essa presença divina vem habitar dentro de nós. toda esa presencia divina viene a habitar dentro de nosotros. E assim nós somos chamados de templo de Deus. Y así nosotros somos llamados el templo de Dios. Sua vida e graça agora em nós Su vida y gracia ahora en nosotros podem fluir de dentro de nós. puede influir dentro de nosotros. Não seria possível colocar uma roupa de uma criança de 2 anos num adulto. No sería imposible colocar la ropa de un niño a un adulto. A roupa não suportaria. La ropa no lo soportaría. Caminhão na garagem de um Fusca seria impossível. Un camión en un garaje pequeñito sería imposible. Por isso que quando vemos a presença invisível de Deus, Por eso cuando nosotros vemos la presencia invisible de Dios, lembrando que está em todos os lugares, recordando que Él está en todos los lugares, se manifestar, se manifiesta, algo acontece de extraordinário. algo pasa de manera extraordinaria. O Monte Sinai, ele tremia com a presença de El Deus. monte Sinaí temblaba con la presencia de Dios. E sabe o que acontece? A nossa estrutura também precisa tremer com a presença ¿Sabe qué es lo de que Deus. pasa? Muchas veces nuestra estructura también debe de temblar con su presencia. Você lembra da história de Paulo e Silas na prisão? ¿Se recuerda la historia de Pablo y Silas en la prisión? Que o quê? A presença de Deus rompeu as cadeias. Dice que la presencia de Dios rompió las cadenas. Agora você precisa crer Ahora usted necesita creer que essa presença habita em você que esa presencia habita en usted. e pode mudar toda a sua vida Puede cambiar toda su vida e toda a sua história y toda su e historia tudo que está em volta de y você. todo lo que está alrededor de usted. E sabe o que diz 1 João 4,4? ¿Y sabe qué es lo que dice 1 de Juan 4:4? Maior é o que está em nós do que o que está no Mayor es el que está mundo. en nosotros que el que está en el mundo. Então você precisa acreditar Usted necesita creer que você tem um privilégio que usted tiene un privilegio de ter a presença de Deus morando de dentro tener de la você. presencia de Dios morando dentro de Você usted. precisa entender que a soberania, que é um outro atributo, Usted necesita entender que la soberanía, que es otro atributo, que como Criador Deus criou todas as coisas. que como creador Dios creó todas las cosas, Poderes, seres, elementos. poderes, seres, elementos, E como Senhor, tudo que Ele criou está sobre o domínio e controle dele. y como Señor Él está en control y dominio de todo eso, E como Redentor, y como Redentor. Ele é o único capaz de resgatar a sua criação. Él es el único capaz de rescatar su creación E também de nos redimir das consequências do y pecado. también de redimirnos de las consecuencias del pecado. Você pode aí estar pensando: Se puede estar ahí pensando, ai, Cláudia, é porque você não conhece a minha vida. ay Claudia, porque usted no conoce mi vida, Eu não conheço a sua vida. yo no conozco su vida, Talvez nunca irei conhecer. tal vez nunca la voy a conocer, Mas eu sei de uma coisa: pero yo sé una cosa, o Deus que nós servimos, el Dios al que nosotros servimos, Ele tem todo o controle de tudo. Él tiene el control de todo. Por mais que não seja a vontade dele, Por más que no sea la voluntad de Él, muitas vezes é a permissão.
Muchas veces es por permisión. E a permissão está baseada em princípios. Y la permisión también está basada en principios. Então, às vezes, você quer olhar para a soberania de Deus como algo ruim. Entonces muchas veces usted quiere mirar la soberanía de Dios como algo malo. E aí, Deus me trouxe algo à memória agora nesse tempo. Entonces Dios me trajo algo a memoria en este tiempo. Talvez não faça sentido para você, Tal vez no tenga un sentido para usted. mas pense sobre isso. Mas piense esto. Na soberania de Deus, tudo está sob seu controle. En la soberanía de Dios todo está sobre su control. Mas você lembra que Deus é imutável? Pero usted recuerda que Dios es inmutable. E por ser imutável, ele tem os seus Y por princípios. ser inmutable, Él tiene sus principios. Imagine você Imagina usted que nesse princípio existe um princípio de... Vamos falar do dízimo, que é um assunto sensível. Vamos a pasar, digamos, a este principio que es el diezmo, que es un asunto sensible. 10% de tudo aquilo que você tem deveria ser devolvido ao Senhor. 10% de todo aquello que usted tiene debería ser devuelto al Señor. E digo devolvido porque 100% é dele. Y digo devolvido porque el 100% es de Él. E aí você decide que você não vai fazer. Entonces usted decide que no lo va a hacer. Você acha que você vai perder a salvação por isso? ¿Usted cree que va a perder la salvación por eso? Não. No, Claro que não, a Bíblia não diz claro isso. que no, la Biblia no dice eso. Mas no momento que você quebra um princípio, Más en el momento que usted quiebra un principio, o princípio vai te quebrar. el principio te va a quebrar. E aí o que vai acontecer? ¿Y qué creen que es lo que va a pasar? Você no mundo espiritual Usted en el mundo espiritual abriu uma brecha. abrió una brecha. Agora Satanás tem legalidade Ahora Satanás tiene legalidad para acessar aquela área. para accesar a esa área. E aí o que ele faz? Causa uma ruína nas suas finanças. ¿Y qué es lo que él causa? Causa una ruina en sus finanzas. Aí você começa a falar, nossa, eu tô todo endividado. Entonces usted dice, ay no, estoy todo lleno de deudas. Nossa, tá tudo uma bagunça. Todo está en un enredadero. É o menino doente, a comida que estraga, Entonces el niño está enfermo, la comida se daña, é carro que quebra. se dañó el carro. E aí você fala assim, mas Deus não controla tudo? Entonces usted dice, ay, pero Dios no controla todo. Claro que ele controla. Claro que Él controla todo. Mas ele não pode ir contra ele mesmo. Pero Él no puede ir contra Él mismo. Lembra que Deus pode tudo Recuerda que Dios puede todo dentro dos princípios dentro de los que principios ele mesmo criou? que Él mismo creó. Então, Satanás encontrou uma legalidade na sua vida e ele acessa ali. Entonces Satanás encontró una legalidad en su vida y por ahí es que entra. Então, nós precisamos entender que nós temos uma ferramenta poderosa na nossa mão, Nosotros necesitamos entender que tenemos una herramienta poderosa en nuestras manos, que é o conhecimento de quem Deus que es é. el conocimiento de quién Dios es. Então, quando eu entendo quem Ele é, Entonces cuando yo entiendo quién Él es, eu quero andar agora sobre a sua soberania. yo quiero andar ahora sobre su soberanía. Mas para andar sobre a soberania, Es para andar sobre la soberanía, é entregando o controle entregando el control e vivendo à altura daquilo que Ele me y pede. viendo a la altura de lo que Él me pide. E um outro atributo, Y otro atributo, paternidade. paternidad. Nossa, No, esse é o mais forte. ese es el más fuerte. Estamos em uma sociedade sem paternidade. Estamos en una sociedad sin paternidad. A paternidade de Deus não é universal. La paternidad de Dios no es universal. É apenas relacionada a Jesus Es apenas relacionada a Jesús e àqueles que Ele adotou por intermédio y de a Cristo. aquellos que Él adoptó por medio de Cristo. Então, nós precisamos se tornar filhos de Deus. Entonces nosotros necesitamos volvernos hijos de Dios. Ó, todos vocês são filhos de Deus, Todos ustedes son hijos de Dios mediante a fé em Jesus Cristo. mediante la fe en Jesucristo. Pois os que em Cristo foram batizados, Pues los que en Cristo fueron bautizados, de Cristo se revestiram. de Cristo se revistieron. Por vezes, Entonces muchas veces você está aí perdido, está ahí como perdido, porque você até reverencia Deus. porque hasta usted reverencia a Dios. Você acredita em quem Deus é. Usted cree en quien Dios es. Você já é um bom cristão. Usted ya es un buen cristiano. Você já é um servo aprovado. Es un siervo aprobado. Mas como alguém que serve a alguém maior. Es como alguien que sirve a alguien mayor, Mas não alguém que tem prazer em servir ao Pai. pero no como alguien que tiene el placer de servir al E Padre. essa falta de paternidade Y esa falta de paternidad, começa a achar que Deus é um Deus muito carrasco. entonces comienza a encontrar como que Dios es un Dios como muy curioso. E eu falo isso por mim. Yo digo eso por mí. Eu não tive pai presente. Yo no tuve un padre presente. Meu pai adoeceu Mi papá se enfermó e muitos anos nós vivemos sem ele. y mucho tiempo nosotros vivimos sin él. Quando eu conheci Jesus aos 13 anos, Cuando yo conocí a Jesús a los 13 años e eu aceitei Jesus,
Yo acepté a Jesús. Fui a primeira da minha casa. Fui la primera en mi casa. E o Senhor começou a me usar. Y el Señor me comenzó a usar. Aos 15 anos eu já dava aula em escola dominical. A los 15 años yo ya daba aula en la iglesia dominical. Já pregava em culto jovem. Ya predicaba en el culto de jóvenes. Já fazia parte de todo um contexto de igreja. Ya hacía parte de todo el contexto de la iglesia. Mas eu não sabia que Deus era meu pai. Pero yo no sabía que Dios era mi Não, padre. eu sabia teoricamente. Yo sabía de manera teórica, Porque eu já tinha lido a Bíblia toda. porque ya había leído toda la Biblia. Mas não sabia aqui. Pero no sabía aquí. E aí o que acontecia? ¿Y qué era lo que pasaba? Toda vez que eu errava, Cada vez que yo me eu equivocaba, falava, nó, eu vou ser muito punida. ay no, Dios me va a castigar. Ou quando eu pensava assim, eu quero algo. Cuando yo pensaba, yo quiero algo. Nós éramos uma família muito pobre. Nosotros éramos una familia muy pobre. Aí eu queria ir para um acampamento, por Yo exemplo. quería, por ejemplo, ir a un campamento. Não tínhamos dinheiro. No tenía el dinero. E eu falava, Y yo ok, decía, ok, vou trabalhar. voy a trabajar. E se eu conseguir esse dinheiro até o tempo, Y si yo conseguía ese dinero hasta ese momento, eu vou. yo voy. Até que um dia, o meu líder na época, Hasta que un día mi líder de esa época, Marcelo Barbosa, Marcelo Barbosa, ele falou pra mim, él Cláudia, me dijo, Claudia, você só tem 15 anos. usted tiene 15 años, Você trabalha, se trabaja, você corre atrás, se corre tras você todo, se vira, usted se voltea, mas você tá esquecendo pero se está olvidando que Deus é seu pai. que Dios es su padre. E eu ficava, Y él decía, o que ter pai? Eu não tive pai. ¿y qué es tener un padre? Yo no tengo un padre. Ele falou, o pai a gente pode pedir. Y un padre uno al padre le puede pedir. E ele começou a me falar, olha Cláudia, na casa do meu pai, Y él me comenzó a decir, en la casa de mi padre, eu moro com a Jace, a gente casou, yo moro ya lejos y yo ya me casé. mas eu volto Pero si yo vuelvo na casa do meu pai, a la casa de mi padre, eu ponho o pé no sofá, yo pongo los pies en el sofá, eu abro a geladeira, yo abro la nevera eu pego o melhor Danone e como. y me como el danonino más bueno. Eu pego tudo de bom da geladeira. Yo como de todo lo que hay en la nevera. Mas eu não preciso ficar assim, ô pai, eu posso tomar? Pero yo no me quedo como, ay papá, ¿me puedo tomar esto? Não, porque o pai tem prazer que o filho se sirva. No, porque mi padre tiene el placer de que yo me sirva. E o pai tem prazer que o filho usufrua dos seus benefícios. Y el padre tiene el placer de que el hijo disfrute de los beneficios. E aí eu fui para casa pensando naquilo. Entonces yo me fui para la casa pensando en eso. Mas isso leva tempo. Pero eso lleva tiempo. Mudar a paternidade, a visão leva tempo. Cambiar la paternidad, la visión de la paternidad lleva tiempo. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Entonces yo comencé a pensar sobre E eso. naquele ano eu lembro de ser a primeira vez a orar, Y yo me recuerdo que en el primer año fue la primera vez que oré pedindo ao Senhor uma intervenção. pidiendo al Señor por una intervención. E o meu patrão na época, Y mi patrón en la época, que é um pastor, que era un pastor, amigo até hoje, amigo hasta hoy, André Lira, André Lira, ele falou comigo, él habló conmigo. Cláudia, eu vou pagar o teu acampamento. Claudia, yo voy a pagar tu campamento. Aí eu, oh! Y yo, wow. E aí quando contei pro meu Es líder, cuando le conté a mi líder, ele disse, tá vendo? le dijo, ¿está viendo? O teu Pai Celestial, Tu Padre Celestial. ele tem prazer em te Él tiene abençoar. placer en bendecirte. Então nós precisamos entender que esses atributos de Deus Entonces necesitamos entender que esos atributos de Dios é para que nós possamos viver uma vida de es relacionamento para que com nosotros Ele. podamos vivir una vida de relacionamiento con Él. E todos esses que nós falamos aqui são atributos incomunicáveis, pertencem a Deus. Y todos estos son atributos incomunicables que pertenecen a Dios. Mas tem atributos que são comunicáveis Pero conosco. hay atributos que son comunicables con nosotros. Tipo amor, Por ejemplo, el amor, bondade. la bondad. Tudo isso Deus compartilhou conosco. Tudo de bom que nós temos é dele. Todo eso Dios lo compartió con nosotros. Todo lo bueno que nosotros tenemos de Él. É tudo dele de bom. Es todo lo bueno es de Él. Eu geralmente gosto de falar para as pessoas que caminham comigo, Yo muchas veces me encanta hablar con las personas que caminan cerca de mí. olha, tudo que você vê de bom em mim é Deus. Entonces les digo, todo lo que usted ve bueno en mí es Dios. Agora de ruim sou eu mesmo. Pero todo lo malo, ahí sí soy yo. E aí eu falo, todo dia eu tô indo pra cruz. Entonces yo todos los días estoy yendo a la cruz. Pra quê? Pra que a presença dele ¿Para aumente. qué? Para que la presencia de Él aumente. E quando a presença dele aumentar, Cuando la presencia de Él aumente, esses atributos comunicáveis esos vão aumentar em atributos mim. comunicables van a estar en mí. E assim nós finalizamos aqui Y así nosotros finalizamos e aquí voltamos na próxima lição. y volvemos en la próxima lección.